Conforme o nosso último encontro, nós estamos falando sobre quais os tipos de prisão que existem no Brasil. No nosso último bate-papo eu falei sobre a prisão em flagrante. Hoje nós vamos falar de uma das modalidades da prisão por ordem judicial. Traremos aqui a respeito da Lei 7.960/89, que é muito comum nós estarmos hoje vendo na nossa mídia brasileira a prisão cautelar e a prisão chamada prisão temporária. E nós vamos falar sobre ela já já. Mas antes eu quero te trazer uma observação sobre o final dessa prisão em flagrante que nós falamos. Que é indispensável na prisão em flagrante, aquele que é conduzido à autoridade policial, daquelas formas e maneiras que nós já explicamos, considerado em flagrante. No auto de flagrante é muito importante aquela autoridade, como eu disse, ler os direitos constitucionais, ou seja, direitos e garantias fundamentais daquele preso, sob pena de uma nulidade futura no processo. Isso está lá explícito no inciso 63 da Constituição. Ao preso será informado seus direitos, dentre os quais de permanecer calado, de ter assistência de seus familiares, ou ainda, que é fundamental, de ter contato com um advogado. Isso é indispensável, como eu bem disse, porque é uma garantia constitucional para que isso seja observado no devido processo legal. Como disse, para que não seja um processo nulo. Por que o direito de ficar em silêncio? Porque ninguém é obrigado a produzir uma prova contra si. E esse silêncio não pode ser usado contra o preso ou aquele que foi autuado na fase indiciária. Pois bem, dando sequência, como eu disse na minha chamada, vamos falar sobre a Lei 7.960/89, que é uma das modalidades do nosso ordenamento jurídico da prisão por ordem judicial. Essa prisão, ela só pode ser determinada e assinada por um juiz de Estado, por um juiz de direito. Mas aqui cabe uma observação. O juiz não pode decretar uma prisão de ofício, uma prisão temporária, somente através de uma representação da autoridade policial ou do Ministério Público, que deverá também, após ouvido a representação daquela autoridade, ser encaminhado ao Ministério Público para que ele possa também avaliar, e como fiscal da lei, avaliar aquela prisão. E o mais importante, vamos falar no artigo 1º que quando caberá essa prisão temporária? Essa prisão temporária, ela caberá quando for imprescindível às investigações. Mas ora, o que é ser imprescindível às investigações? Deverá ser demonstrado pelaquela autoridade se aquele indicado, e aqui vai uma dica, indicado ele não foi preso em flagrante delito e ele é indicado, e ele ainda não é indiciado, então ele está sendo indicado naquele ato da prisão cautelar. Se ele não tiver residência fixa, se a sua identidade for difícil de ser demonstrada, ou que ele esteja se furtando a essa finalidade, então, esse é um dos momentos que caberá contra o indicado, aquela pessoa, aquele cidadão brasileiro, eventualmente de forma muito esclarecida e aceita por um juiz de direito. Ele deverá esclarecer se ele não está colaborando, que falta elementos nesse sentido. Agora, a prisão temporária, quais as condições dessa prisão pelo juiz? Ele, como eu disse, será representado pelo Ministério Público ou pela autoridade policial. Essa prisão, ela tem um período, ela tem 5 dias, podendo ser renovado, exceto também em crimes hediondos, que poderá já nascer com 30 dias desta prisão e também, eventualmente, de acordo com a necessidade, ser renovado. Mas eu quero observar aqui uma questão muito interessante. Ao preso temporário, ele deve ser mantido separado, ele não pode estar no convívio com os demais presos que já estão sendo processados ou que estão sendo presos em flagrante delito. A autoridade policial ou aquela que representou pela sua prisão deverá obedecer os ditames da lei, porque na lei ela traz de forma clara: preso deve ficar separado,
Agora, fundamentalmente, eu quero que nós possamos entender isso. Os direitos constitucionais deverão ser lidos e trazido àquele preso, o indicado, suas garantias fundamentais, o direito de não falar, porque ninguém é obrigado, como eu disse, a fazer prova contra si. E isso não vai servir contra no ato daquela colheita daquela prova indiciária, que não é indiciária, mas a colheita daquela prova cautelar que servirá eventualmente para o indício. Então, nesse sentido, eu quero aqui observar pontos constitucionais. O preso tem o direito de ficar em silêncio, deverá ficar separado. E também poderá o Ministério Público e a defesa, o advogado, requerer a apresentação daquele indicado naquela prisão cautelar ao juiz de direito, solicitando novos exames de corpo de delito, para que seja garantida a integridade física. Hoje nós falamos sobre a prisão temporária ou prisão cautelar com base na Lei 7.960/89. No próximo encontro falaremos sobre a prisão preventiva. Um forte abraço e até lá!